Que tal ressignificar uma velha tábua de passar roupas? Aqui, ela se tornou uma graciosa mesa de cabeceira, mas você pode utilizar de diversas outras formas, como uma mesa de canto, um aparador, um lugar para fazer as unhas, para colocar a máquina de costura, um notebook e muito mais. A tábua que vamos ressignificar é exatamente como esta, porém já estava sem a forração e sem a gradinha de pôr o ferro. O primeiro passo foi passar a massa corrida branca, dessas de parede mesmo, sobre o tampo, para cobrir as várias imperfeições da madeira. Porém, não foi suficiente, sabe? Então, depois de seco, apliquei mais um pouquinho de massa. Uma massa F12 para madeira mesmo, para tapar os buracos maiores. E depois alisei bem com uma espátula. Aqui nas bases de borracha dos pés, dei uma demão de primer spray de uso geral, para que a próxima demão de tinta tenha uma ótima aderência a essa superfície. Agora, com a massa já bem sequinha, lixei bem, com lixa número 100 para madeira, até ficar bem lisinho. Com a peça bem limpinha e sem nenhuma poeira, dei 2 demãos de tinta acrílica branca, esperando o tempo de secagem entre as demãos. Agora, com as 2 demãos de branco bem seca, a gente vai passar uma demão do preto aguado. Um pouquinho de água na tinta. E mexe bem. Eu tô usando essa trincha bem largona aqui, esse pincel largo, pra agilizar, né? Porque a peça é grande, então a gente quer fazer rapidinho. Então, a gente adequa o tamanho da peça ao tamanho do pincel. Mais um pouquinho de água, que tá bem grossinho ainda, ó. Deixa bem aguadinho mesmo, tá? Olha, o pincel tá soltando um pouquinho da tinta branca que tinha antes, mas não tem problema. Não vai alterar em nada aqui o nosso propósito, tá? Tiro o excesso na beiradinha, assim, pra começar. E como esse pincel é muito grande, ele tá muito carregado, tá? Ó, não tá pingando, tá? Então, a gente vai começar com a demão. Coloca e puxa. Em toda a peça, tá? Então, a gente vai fazer isso na peça toda, menos no tampo, né? Nesse tampo do lado de lá, onde vai ser a nossa mesa, na realidade, né? Lá a gente não vai passar o preto, tá? Lá a gente vai deixar branco mesmo, porque lá nós vamos aplicar um tecido, ok? Terminamos. Olha como que fica a demão. Uma demão só do preto, bem aguadinho, ó, serve. Fica bem manchado, né, olha. Manchadinho, porém não escorrido, tá? Então, você observa bem. Você passa o pincel, se ele escorrer, você passa de novo várias vezes, até que ele fique assim, tá? Se tiver alguma dúvida sobre essa aplicação, né, que eu não mostrei tanto na íntegra assim, eu tenho um vídeo pintando uma lata lilás, que eu vou deixar aqui pra você, na descrição, em algum lugar aqui eu vou deixar pra você, e aí você pode ver bem o passo a passo dessa pintura sobre o branco, tá? Mas é bem simples. É uma demão manchada e não escorrida, tá? Simples. Secou, agora a gente vai lixar com a lixa 180 para madeira, tá? Bora lá, bota a luva. E vamos começar. Vou começar aqui para você poder enxergar bem o efeito, tá? Olha, tá vendo como ficou? Então, é isso que eu vou fazer na peça toda. Eu vou lixar tudo, tá? E a gente voltar com o próximo passo.
E olha só o resultado. Já lixamos, olha que bacana que ficou, tá vendo o aspecto? Interessante, tá? Bonito, né? Agora, eu vou fechar nessa tábua, virar, pra gente fazer o tampo dela, tá? E o tampo dela, a gente só deixou no branco mesmo, tá? E aí, a gente vai aplicar um tecido aqui. Que contrasta com esse nosso, com os pés dela, que ficou esse preto, acinzentado, né? Tá bom? Vou usar aqui essa cola Cascola. Cascola não, ela é Cascoreza, o nome dela, né? A marca, na realidade. Cola branca. E aí, você vai colocar diretamente em cima da peça, ó. Vai colocar em toda a peça. Em especial nas beiradinhas. Cheiro gostoso tem essa cola. Lembra os tempos de escola mesmo. Pronto, acho que aqui já é suficiente. Aí, com o pincel, a gente vai espalhar muito bem essa cola por toda a superfície. Não pode ficar nem um pedacinho sem. Ó, observou? Você viu o reflexo, né? Então, tem cola em toda a superfície. E ainda vou botar só mais um pouquinho, que eu achei que faltou na beiradinha. Bem pouquinho assim, ó, fininho. Vou passar aqui com ela em volta aqui toda da tábua. Por quê? Aqui a gente precisa de ter bastante cola, olha, na beiradinha, ó. Então, você pega o seu pincel e deita ele, tá vendo? Ó, ficou uma bordinha de cola, tá vendo? Essa bordinha é necessária para que na hora que a gente for lixar o tecido, porque é com a lixa que a gente vai cortar, ele não esgarce, tá bom? E não estrague o trabalho. Prontinho, tá? Agora é só colocar o tecido. Para aplicação do tecido, a gente coloca o avesso, né? Olha se não tem fiozinhos do tecido atrás. Se ficar o tecido, aliás, o fio atrás, né, na cola, ele estraga, fica marcadinho. Então, é só observar bem, né? Para que esteja dentro do tamanho aqui e colocar sobre o tecido, sobre a peça, ó. Passou, deu certo, só arrumar, ó. Aí você vem com a mãozinha só esticando, rápido, rápido e com força. Por quê? Pra não enrugar. Aqui tem bastante cola e enruga, tá? Se você tiver alguma dificuldade em fazer isso com a mão, pode usar um tecidinho limpo, tá? De algodão, um paninho qualquer, e fazer isso com o tecido. E aí, a gente vai fazer essa pressão principalmente nas laterais, onde a gente colocou aquela bordinha de cola. Apertar bastante, alisar bastante e deixar secar. Secar bem, gente. Então, provavelmente, sei lá, faz hoje, deixa pra amanhã. A não ser que deixa no sol, um dia de sol, né? Deixa no sol, daí seca bem rapidinho. Mas assim, eu não tenho um tempo estipulado, depende muito do clima mesmo, tá? Você vai sentir que tá bem sequinho. Você vai levantar as bordinhas e vai ver que tá super bem colado, tá? E depois que tiver bem colado, a gente volta pra cortar. Totalmente seco. Agora, a gente vai cortar. A gente pode usar uma lixa de pé, tá? Ou uma lixadeira manual, com uma lixa bem grossa, aqui eu pus a 80, tá? Então, a gente vem, começa em qualquer lugar, né? Qualquer um dos lugarzinhos. Observe bem, se tá bem colado, olha.
Se tiver colado aqui na lateral, você levanta um pouquinho o tecido, descola as laterais, que às vezes a cola vaza um pouquinho pro lado, né? Então, a gente vai começar a cortar. Olha, qualquer um dos dois lados da lixa dá certo. Então, a gente vem aqui e corta com força, ó. Viu? Ó, às vezes gruda um pouquinho, mas é assim mesmo. Tá vendo esse desfiadinho aqui? Não tem problema, porque isso aqui tá pra fora do lugar que tem cola, né? E depois, se ficar um desfiadinho de lado assim, a gente vai passar um pouquinho mais de cola, secar e depois voltar com o verniz, tá bom? Então, eu vou fazer todo o entorno, cortar tudo, passar um pouquinho de cola se ficar um leve desfiadinho, e daí já venho pra gente envernizar. Ah, eu não te falei, né? Mas olha como que é com a lixa também. Dá só uma olhadinha, tá? É bem tranquilo, é mais fácil com a lixa, viu, gente? Ó, desfia menos, é mais rápido. Tá vendo? Bem mais tranquilo, mas às vezes você não tem, não quer comprar uma lixa, vai fazer, você tem uma tábua, então, uma lixa de pé, mais barato também. Aí fica a seu critério, tá bom? Cortamos todo o entorno. Olha só como ficou o corte. Tá vendo? Acho que nem vai precisar de cola aqui, não. Se o seu ficar desfiadinho, um pouquinho mais, você passa um pouquinho de cola, seca com o secador, antes de passar o verniz, tá? Cola só no lugarzinho, no caso que tá desfiado, tá? Olha que bonito. Agora a gente vai pro verniz, tá? Verniz à base d'água, tá? Verniz acrílico à base d'água. Envernizar o tecido. Sempre na primeira demão, ele vai precisar de um pouco mais de verniz. Então, você pode pôr até direto aqui, tá? E, ó, com um pincelzinho, você vai espalhando. O tecido, ele vai sugar o verniz, né? Vai pondo aos pouquinhos. Normalmente, só na primeira demão é que a gente vai usar uma quantidade maior. Na segunda demão, menos. Na terceira, menos ainda. E acho que aqui a gente vai dar 4 demãos. E daí é só aquele pincelzinho sujo, sabe? Essa parte é bem gostosa de fazer. Porque daí a peça já tá ficando pronta, né? E é uma delícia. Que a gente já tá vendo o resultado. Viu a quantidade? É mais ou menos isso. Então, agora você vai espalhar, vai passar o pincel até que ele absorva todo o verniz, ó. Não sei se você consegue ver o reflexo, né? Tá vendo? Tá molhadinho o tecido. Tem uma manchinha aqui do verniz. Tava uma casquinha aqui sequinha dele, tá? Ó, tá vendo? É isso aqui só. Agora, a gente seca com o secador. Eu vou até secar aqui um pedacinho pra você ver. A gente passa a mão, ele é bem rústico, sabe? Então, é isso. Vai secar bem e passar mais 3 demãos. E aí, sim, vai estar bem legal pra você utilizar, tá? E depois poder passar um paninho e tal, e não estragar mais o tecido, tá bom? Então, a gente vai fazer essas 4 demãos e depois fazer 2 demãos nos pés. Aí, eu mostro pra te mostrar como que ficou. Ai, gente, seguinte, decidi agora aqui no último momento fazer um sombreadinho preto aqui, que eu acho que vai combinar super, né? Então, eu já dei 4 demãos de verniz e agora eu vou sombrear. Um pincelzinho chanfrado, hidrato o pincel, tiro o excesso de água
tiro o excesso de água, venho pra tinta, carrego todo esse lado aqui da ponta e trabalho aqui, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Tá vendo? Aí, venho pra peça e trabalho aqui, pra lá e pra cá. Ó, é só um sombreadinho, tá vendo? Eu quero que fique aqui uma sombrinha preta degradê aqui na beiradinha. Mas isso, gente, só depois de 4 demãos de verniz, tá? Senão pega no tecido e depois você não consegue arrumar mais. Se ele manchar, tipo aqui, se ele manchar, eu tiro, tá vendo? Ó, como ele sai. Ó, manchou, ai, 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 e agora? Ele sai, tá? Eu consigo arrumar. Agora, se tiver no tecido direto, já era daí, tá? Não esqueça disso. Então, depois que eu terminar esse sombreamento aqui, eu vou fazer mais uma demãozinha de verniz. E aí, sim, eu volto pra te mostrar como ficou. E é isso aí, né? Uma belezura só esse resultado final. Ai, eu fiquei muito feliz com esse resultado, gente. E você? Gostou? Ah, espero que sim, tá? Se gostou, deixa pra mim o seu like, comenta. Vou amar responder você de coração. Vou amar. Compartilha, porque tudo que é bom a gente tem que compartilhar, né? Ah, e se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho, que logo vem aula nova por aí. E você vai ser a primeira a ser avisada, tá bom? Um grande abraço pra você.